Olá, guerreiros! Você que está aí estudando para a SpaceX. A gente vai continuar agora nossos estudos de espelho esférico. Já assistiu a primeira aula? Não assistiu? Assista, porque foi a aula que a gente introduziu os espelhos esféricos. Agora a gente vai continuar falando da formação de imagens nos espelhos côncavo e no espelho convexo. Vamos lá, Selva! Agora a gente vai falar sobre a formação das imagens nos espelhos esféricos. A gente viu os raios particulares, agora a gente vai usar esses raios, pelo menos dois, para construir as imagens. Mas antes vamos ver esse videozinho. A primeira coisa importante que eu vejo aqui é que esse espelho aqui é um espelho côncavo. Por que é um espelho côncavo? Porque você vê que a primeira imagem que ele está formando do cara que está filmando está de cabeça para baixo. Porque o único espelho entre o côncavo e o convexo que consegue formar a imagem de cabeça para baixo, é uma imagem real, esse espelho é o espelho côncavo. O espelho convexo não forma imagem invertida de jeito nenhum. Tudo bem? Então o cara vai aqui, ó, começar a brincadeira, ó, que legal. Então tá aqui, ó, tá explicando, tá filmando e tal, e depois ele vai aproximar, né, o objeto, né, que é ele filmando, do espelho. E aí você vai ver o que vai acontecer com a imagem, o que vai mudar em termos de características de imagem. Muito legal esse vídeo aí. Ó, agora ele vai começar a empurrar, ó. Opa, ó, o que você está percebendo aqui? Você está percebendo que a imagem continua invertida. Então ela é uma imagem real. É uma imagem que pode ser projetada numa parede, numa tela, etc. Toda imagem real ela pode ser projetada. É uma imagem de um data show. É uma imagem real, porque você projeta isso numa tela, numa parede, no quadro da sala de aula. Você vê que ela continua invertida, né? Porque é real, mas está aumentando de tamanho, certo? A imagem está aumentando de tamanho aqui, legal. Ó, está aumentando cada vez mais, ok? Ó, ficou grandona agora. Tá praticamente vendo aí o joelho, um pedaço da perna da pessoa. Mas continua invertida, né? Agora, olha que legal e curioso que vai acontecer, povo de Deus. Olha que legal. Agora, ó, a imagem ficou toda distorcida. A gente não está conseguindo identificar essa imagem. Então isso significa agora que eu não estou formando imagem nenhuma, que a gente chama de imagem imprópria. E agora, ó, quando ele chegar bem pertinho do espelho, oh my God, inverteu. Não estava de cabeça para baixo? Agora vai voltar a ficar na sua orientação normal, né? Você vê que ele está segurando a chave de fenda aqui está para cima, a mão da pessoa está ok. Então agora você está formando uma imagem direita. E uma imagem direita é uma imagem virtual. É aquela imagem que está dentro do espelho e não pode ser projetada em lugar nenhum. Então, muito legal. A gente viu aqui no espelho côncavo todos os tipos de formação de imagens que você pode ter nesse espelho. Exatamente o que o professor faz em sala de aula lá com aqueles raiozinhos, que a gente vai fazer também, mas era muito legal a gente ver isso na prática. Agora ele volta, ó. Então você vê que a imagem de virtual voltou a ser real invertida. Então, muito legal, tá? Agora vamos ver com calma isso, né? Então, por exemplo, se eu colocar o objeto além do centro de curvatura, tá? Você vê que ó, está depois do centro de curvatura, eu vou usar pelo menos 2 raios particulares daqueles 4 que a gente estudou, tá? Geralmente, o que a gente usa sempre logo de cara é o paralelo passa pelo foco. Então, vou começar aqui, ó. Paralelo passa pelo foco. Agora eu vou usar o segundo, se eu não me engano. Passa pelo foco, sai paralelo. Quando você fizer esses desenhos no caderno, tem que tomar cuidado porque essas distâncias aqui tem que ser iguais, tá? Senão o teu desenho vai sair todo torto, vai sair errado. Então você vê que para eu formar uma imagem, eu preciso de pelo menos 2 raios. Por isso que eu só estou usando 2 e não os 4 para formar a imagem, tá? Mas você vê que esses raiozinhos se encontraram nesse ponto. Então aqui é onde eu vou formar a minha imagem da chama. Tá? Mas aí você repara pelo desenho, porque isso é uma construção geométrica, e a minha imagem ela está de cabeça para baixo, ela é invertida. Se ela é invertida, ela é real. Então, se eu colocasse aqui na frente do espelho uma folha de papel, eu conseguiria ver essa imagem da vela projetada na folha de papel e, pela configuração do desenho, essa imagem ela é menor. Você vê que a imagem ficou formada entre o centro e o foco e ela tem um tamanho menor do que
o objeto. Então, a gente chama isso de natureza da imagem. A natureza da imagem é real, invertida e menor do que o objeto. Então, isso é muito cobrado nos exercícios. Agora, o que a gente viu no vídeo? A gente viu que quando a gente aproximava o objeto, a imagem começava a aumentar de tamanho. Não é isso? Então, vamos ver agora. Eu vou aproximar meu objeto de tal forma que agora ele fique posicionado em cima do centro de curvatura. Ele estava aqui, agora ele está aqui. Então, minha imagem vai ter que aumentar de tamanho. E realmente, ó, paralelo passa pelo foco, sai paralelo. E se seu desenho estiver perfeito, você vai ver que esses dois raiozinhos vão se encontrar exatamente aqui, ó. Tá no centro de curvatura, né? Então, nesse caso, a minha imagem ela é real, ela é invertida e ela é do mesmo tamanho, tá? Não existe imagem real direita. Então, se ela está de cabeça para baixo, automaticamente ela é uma imagem real. Posso botar uma folhinha de papel aqui e projetar. Então, ela tem o mesmo tamanho que o objeto. E aí, o que a gente viu? Que conforme ele continuava aproximando o objeto, tinha uma hora que a imagem ficava grandona, né? Mas ainda de cabeça para baixo. Então, isso vai acontecer agora, ó. Se eu colocar agora meu objeto entre o centro de curvatura e o foco, mais uma vez, paralelo, eu passo pelo foco, sai paralelo. Opa, agora o que você está enxergando? Que esses raios estão se encontrando bem longe do espelho, né? Aqui, nesse ponto. Então, nesse ponto, você vai formar agora uma imagem grandona. Então, quando ele chegou perto do espelho, mas ainda sem sumir a imagem, né? Sem se tornar imprópria, quando ainda estava de cabeça para baixo, você viu que a perna do cara já estava grande, só praticamente aparecia a perna do cara e o joelho dele, certo? Então, nesse caso, a imagem é real, invertida e maior do que o objeto. Maravilha? E aquela coisa maluca lá que a gente viu só um troço cinza, meio borrado, que a gente não conseguiu identificar nada. É quando o objeto está em cima do foco. Quando ele aproximou o espelho de tal forma que ele, né, que era o objeto, estava em cima do foco, ó, raio paralelo, passa pelo foco. E agora eu fiz o quarto raio do vértice, tá? Quando bate no vértice formando um ângulo θ, ele vai refletir também formando o mesmo ângulo θ. E aí você vê uma coisa curiosa, povo de Deus. Você vê que os raiozinhos aqui, ó, refletidos, eles são paralelos entre si. E retas paralelas não se encontram, né? Então como é que você vai formar uma imagem se esses raios aqui não se encontram? Então aqui eu não formo imagem nenhuma. Por isso que eu falo que é uma imagem própria. Na prática, você vê aquele borrão, né? Aquele borrão é a imagem própria. Você não conseguiu definir a sua imagem porque esses raios eles saem paralelos. Vão chegar no teu olho? Vão. Mas como eles não se cruzam, então eu não consigo formar uma imagem. Fica aquele borrão que a gente viu, um borrão cinza, né? Que era a cor do jeans da criatura. Agora, quando a gente aproximou mais ainda, né? Depois que aquela imagem virou um borrão, a gente reparou no vídeo que a imagem ela inverteu. Ela estava de cabeça para baixo no início, né, que é uma imagem real, invertida. O borrão é o que a gente acabou de ver, a imagem imprópria. E, de repente, a imagem ficou direita. Então, o que acontece? Se você coloca o objeto entre o foco e o espelho, ou seja, muito pertinho do espelho, vou pegar aqui os raios, ó, paralelo, passa pelo foco. E aqui eu vou pegar o do vértice. Quando ele bate no vértice, retorna pelo vértice no mesmo ângulo. E aí você repara uma coisa. Repara que esses raios refletidos, eles estão se afastando cada vez mais. Então, nesse caso, como esses raios refletidos não vão se cruzar em nenhum momento, é impossível eu formar uma imagem real. Porque a imagem real, ela precisa cruzar os raios. Mas eu posso prolongar esses raios refletidos virtualmente dentro do espelho. Vamos fazer isso? Ó, prolonguei o primeiro, prolonguei o segundo. Opa, você vê que esse prolongamento ele se encontra num ponto dentro do espelho. Então, nesse caso, eu formo uma imagem virtual, que é aquela imagem que está dentro do espelho e não pode ser projetada em nenhum lugar, em nenhuma tela, em nenhuma parede e assim sucessivamente. Então, tá aqui, ó. Tá aqui a nossa vela, nossa imagem formada. E aí, pela estrutura, você vê que, obviamente, essa imagem vai ser virtual dentro do espelho. Se é virtual, automaticamente ela é direita. E, neste caso, ela é maior do que o objeto. Então, esse espelho, né, o espelho côncavo, ele é muito encontrado, por exemplo, em salão de beleza.
Você já deve ter visto muita gente se maquiando ou se olhando nesse espelho. Quando você chega muito pertinho dele, a imagem do rosto fica ampliada. E aí você consegue ver melhor o rosto, consegue distribuir mais uniformemente a maquiagem e por aí vai. Então é muito usado. Outro lugar que se usa esse espelho é no dentista, né? O dentista precisa enxergar, né, como estão os seus dentinhos. Tá bonzinho, se tá podrinho, precisa enxergar as cáries. Então ele usa um espelho côncavo e coloca o espelho próximo, né? Obviamente o seu dente vai ter que ficar entre o foco e o espelho para produzir uma imagem ampliada do seu dente. Beleza? Agora, povo de Deus, a gente vai ver a formação de imagens no espelho convexo. Olha aí, isso aqui é um espelho convexo. Olha só, olha que interessante. Você viu que no espelho côncavo você forma um monte de imagens. Aqui o tiozão, ele tá pegando aqui o espelho. Você tá vendo que não importa a posição que a mão dele está do espelho, você tá formando sempre uma imagem só, né? E essa imagem é uma imagem virtual. Você vê que o tiozão não tá de cabeça para baixo, aí tá afastando a mão aqui. Continua a mesma coisa, né? Se ela é virtual, ela é direita. E nesse caso aqui, ó, ela é menor do que o objeto. Você vê que o tiozão aqui tem uma cabeça um pouquinho avantajada, né? E aqui, ó, a cabecinha dele tá menor, né? Você vê que a mão dele aqui também tá menor do que a mão original. Você vê que ele também consegue pegar aqui uma boa parte, né, do ambiente ali da sala onde ele está fazendo esse experimento. Se fosse um espelho plano, talvez só conseguisse pegar até aqui, ó. Porque como você produz no teu espelho esférico, convexo, imagens menores, pequenas, você consegue pegar mais coisas que tem no teu ambiente. Você amplia o campo visual. Por isso que esse tipo de espelho, ele é utilizado, por exemplo, nas lojas, né? Com certeza você já viu um. Geralmente fica posicionado no canto da parede, por exemplo, para os caras dos caixas, né? Que estão ali, enfim, fazendo finalizando as compras, né? Eles consigam ver o tamanho da fila. Ou de repente, para um segurança, conseguir ver um corredor, né? Se tem gente num determinado corredor, ele não consegue olhar direto, né? Às vezes em estacionamento também tem, né? Para você ver se está vindo algum carro, que você não conseguiria ver se não tivesse o espelho. Então, esse espelho é utilizado para ampliar o campo visual. Em ônibus também tem, e assim sucessivamente. Ok? Então, muito legal. Só que esse espelho, para nossa sorte, só vai formar um tipo de imagem, tá? Então, tá aqui, ó, nosso espelho. Lembrando que o foco e o centro de curvatura, eles ficam dentro do espelho. Então, peguei aqui o meu, ó, paralelo. Passa pelo foco, flat. E aqui, ó, no vértice. E aí você vê uma coisa curiosa aqui, povo de Deus. Você vê que esse raio refletido aqui e esse raio refletido, eles não vão se encontrar nunca. Eles estão se afastando cada vez mais. Então, se eles estão se afastando, como é que você vai formar uma imagem real? Para você formar uma imagem real, esse raio refletido deveria cruzar com esse raio refletido, mas eles estão se afastando. Então, a gente faz um truque. Primeiro, você vê que a gente deu essa prolongada aqui, e agora eu vou dar uma prolongada nesse raio refletido aqui de mentirinha dentro do espelho. E aí você vê que o prolongamento desses raios dentro do espelho vão se encontrar. Então, eu vou formar a minha imagem agora dentro do espelho. Então, como eu estou formando essa imagem dentro do espelho, ela é uma imagem virtual. Ela não pode ser projetada numa parede, por exemplo. Se ela é virtual, ela vai ser uma imagem direita. E no caso aqui, pela configuração geométrica, você vê que ela é menor do que o objeto. Então, virtual, direita e menor.